Olá, queridos. Saúde a todos com a paz do Senhor. É com muito prazer que estamos juntos aqui novamente. Eu quero até corrigir que na última aula que nós tivemos, eu disse que seria a última, porém não é. Eu estava confundindo as turmas, achando que seria como a turma de sábado, que só são 4 encontros, mas estamos aqui hoje para dar continuidade, certo? Hoje nós vamos tentar fazer uma pregação na prática. Eu tentei conseguir um quadro, uma sala de aula, mas infelizmente não foi possível, não tive esse acesso. Então a gente vai estar improvisando aqui. Eu espero que dê tudo certinho, que vocês consigam visualizar, certo? Vamos tirar a dúvida. E eu gostaria de que, se você tivesse suas dúvidas, que você mandasse para mim também, que você compartilhasse para a gente estar desenvolvendo melhor esse entendimento. Infelizmente não pode ser possível presencial, mas isso não nos impede da gente desenvolver aqui. Eu tenho uma colega de vocês, que é de Naí, se eu não me engano, ela sempre está falando comigo, sempre está dando retorno, dando feedback das nossas aulas e está sendo bem edificante. E eu gostaria de que você também compartilhasse, trouxesse suas dúvidas e aí juntos, ou suas ideias também, para a gente estar trocando essas experiências aí. Vai ser bem legal, em nome de Jesus. Certo? Vamos tentar aqui montar uma pregação, um esboço de uma pregação na prática de tudo aquilo que nós falamos, vamos estar desenvolvendo agora, certo? Comecei aqui, pregação, com o texto e o nosso tema são os dois primeiros que nós vamos iniciar. Eu escolhi um texto hoje para a nossa pregação, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do olheiro e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do olheiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse olheiro? Perguntou o Senhor: como o vaso nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Então essa é a nossa palavra, o nosso texto base para a gente trabalhar nessa ministração, certo? Vou estar aqui anotando nosso texto no livro de Jeremias. Vai ser a nossa aqui montagem ao vivo e a cores. E eu gostaria de que você aproveitasse e pegasse essa passagem e começasse, depois desse vídeo, a construir a sua ministração. Amém? Jeremias 18, a partir do verso 1 até o 6. Assim ficou. Tá vendo a nossa anotação? Eu vou estar anotando e compartilhando com vocês, certo? Então, nosso segundo passo é o nosso tema. Então, nosso tema, a gente já aprendeu que ele tem que ter a ideia principal da nossa ministração. Tem que ser atrativo, a gente tem que atrair, chamar a atenção dos nossos ouvintes. Então, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Então, como tornar ela menos monótona, como tornar ela menos repetitiva, como tornar ela atraente, atrativa, através de um tema. Então, se você já diz assim, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, muitos da igreja já sabem do que se trata. A gente vai falar do olheiro, a casa do olheiro. Então, todo mundo já conhece essa história. A maioria dos irmãos, né, dos ouvintes da igreja, conhece essa história. Então, como tornar ela mais atrativa, mais atraente
para chamar a atenção do público através do nosso tema. Então, eu escolhi aqui um tema e depois você já vai pensando em um tema para poder construir a sua própria pregação, certo? Eu coloquei aqui, o olheiro já está trabalhando. É o nosso tema. Coloquei aqui nosso tema, o olheiro já está trabalhando. Aí você já vai convidando a igreja. Eu convido você a abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, onde Deus estará falando conosco hoje, que o olheiro já está trabalhando. Então, vai despertar essa curiosidade na vida dos ouvintes, e aí a gente começa a desenvolver a nossa mensagem. Então, o terceiro passo para a nossa pregação é introdução. Ou elucidação, né? Você pode introduzir elucidando, introduzir e depois elucidar. Introdução e elucidação. Assim está ficando a nossa montagem de pregação, certo? E como é que eu posso introduzir essa mensagem? Já aprendemos que temos algumas formas de introduzir uma mensagem. Ela pode ser histórica e contextual. Eu posso ler aqui antes do capítulo 18 o que estava acontecendo com o povo de Israel, para que Deus revelasse isso a Jeremias. Chegasse ao ponto de Deus trazer essa experiência na vida de Jeremias. Então, a gente vai ler o contexto histórico dessa passagem, todo o conhecimento que eles estavam vivendo ali, a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, para estar falando o que aconteceu com o povo de Israel, ao ponto de Deus chamar Jeremias e dizer para ele, olha, veja, perceba, experimente essa visão, esse sonho, e depois eu te digo, eu não posso fazer isso com vocês, vocês não são esse vaso de barro nas minhas mãos, assim é vocês, assim como esse barro, esse vaso é na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão. Então, para que Deus ter dito isso para Jeremias, então a gente vai lá no contexto histórico antes, para ver toda a procedência, para estar explicando para a igreja. Ou senão, a gente pode falar do conhecimento intelectual, que é a experiência na área, né, da casa do olheiro. Quem já foi na casa do olheiro, quem já preparou o vaso de barro, quem já sabe manusear, trabalhar com barro, quem sabe fazer isso. Então, você pode trazer essa história, essa experiência sua, contando como é esse processo. Então, você vai trazer uma comparação de entendimento do que você conhece com o que Jeremias viveu. Então, você vai comparar essa experiência linda e maravilhosa de como o olheiro faz um vaso de barro, e que Deus é capaz de fazer isso com Israel, e que era isso que Deus estava querendo dizer, certo? E a terceira experiência, ou a terceira possibilidade, é você construir uma metáfora ou uma fábula, né? Contar uma fábula, uma história envolvendo esse processo de olheiro, de barro, né? Um conto que você conheceu, e você pode também estar abordando para introduzir a sua mensagem de forma que ela venha clarear, explicar esse texto que você leu para a igreja, certo? Beleza, então nosso quarto passo é o corpo do sermão. Onde a gente vai estar argumentando,
certo? Aqui, corpo do sermão, onde a gente vai estar argumentando. Eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho. Corpo do sermão, vai perdendo a letra. E nesse corpo é onde a gente vai argumentar, a gente vai desenvolver a nossa pregação. Nós falamos sobre o nosso tema, nós lemos o nosso texto, nós introduzimos de acordo com o que o Espírito Santo vai orientar no seu coração para você montar a sua pregação, e o corpo desse sermão vai ser a argumentação. Eu trouxe 3 argumentações baseado no nosso objetivo principal, que é o olheiro já está trabalhando. Para o olheiro trabalhar na vida de uma pessoa,